Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apostei Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Compor a equação da circunferência que passa pelo ponto A com coordenadas 2 e 1 e toca os eixos de coordenadas. Portanto, este é um exercício do exame de acesso UAN de matemática. Para resolver este exercício, vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos nos exercícios anteriores, isto é, nós consideramos inicialmente a equação reduzida da circunferência da seguinte forma: x menos x0 tudo isso ao quadrado, mais y menos y0 tudo isso ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Portanto, esta é a equação reduzida da circunferência. Em diante, esta circunferência tem que passar no ponto A e tem que tocar os eixos de coordenadas. Nos vídeos anteriores, nós fizemos as seguintes considerações. Quando esta circunferência toca no eixo OY, o que significa que x0, que é uma das componentes do centro, é igual ao raio. Quando esta circunferência tocar no eixo OX, y0, que é a outra componente do centro, será igual ao raio. E quando esta circunferência tem o centro no eixo OX, o que significa que y0 é igual a zero. Quando a circunferência tiver o centro no eixo OY, o que significa que x0 é igual a zero. Neste exercício, nós temos aqui uma consideração totalmente diferente. Isto é, ela toca os eixos de coordenadas, o que significa que as componentes do centro serão iguais entre si e também serão iguais ao raio, tá? Porque se ela toca nos eixos de coordenadas, isso significa que ela toca no eixo OX e no eixo OY, tá? Porque eixos de coordenadas, nós estamos a falar do eixo X e do eixo Y. Então, nós vamos fazer essa consideração de que a componente x0 será igual à componente y0 e será igual ao raio. Em diante, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar esta ideia, e vamos substituir o ponto nesta equação reduzida da circunferência. Então, vamos cair na seguinte expressão. Portanto, x, atenção que o ponto A tem coordenadas x, y. Então, nós temos aqui x, y, x é igual a 2 e y é igual a 1. Então, vamos substituir. Portanto, 2 menos x0 tudo isso ao quadrado, mais 1 menos x0 tudo isso ao quadrado, será igual a x0 ao quadrado. Em diante, desenvolvo o quadrado dessas duas diferenças, não é? O quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença. Isto é, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. E caiu na seguinte expressão. Portanto, 4 menos 4x0 mais x0 ao quadrado, mais 1, menos 2x0 mais x0 tudo isso ao quadrado, será igual a x0 ao quadrado. Tanto x0 ao quadrado, posso simplificar, tanto são termos semelhantes em membros diferentes, né? Posso pegar nessa expressão e mandar o membro esquerdo com sinal negativo, e a soma dessas duas expressões com sinais opostos, não é? Iguais em módulos, são simétricos, vai dar zero. Em diante, o que eu terei? Tenho que x0 ao quadrado, tanto menos 4x0 menos 2x0 será igual a menos 6x0, e 4 mais 1 será igual a 5. Daí que x0 ao quadrado menos 6x0 mais 5 será igual a zero. Caio numa equação de segundo grau, em ordem x0. E para resolver isso, vocês podem aplicar a fórmula resolvente, mas eu vou aplicar uma fórmula muito simples. Portanto, eu vou transformar este polinômio em produto de dois fatores. Para tal, procuro dois números que multiplicando dará 5 e somando vai dar menos 6. Nesse contexto, nós temos menos 5 e menos 1. Daí que esta expressão em fator, teremos x0 menos 1, tudo isso que multiplica por x0 menos 5 igual a 0. Em diante, aplico a lei do anulamento do produto. Dois produtos são nulos se somente se um deles for nulo. Portanto, este se for nulo ou este for nulo, então este produto será igual a 0. Portanto, será nulo. Tanto digo que x0 menos 1 será igual a 0 ou x0 menos 5 será igual a 0. Em diante, isolo x0. x0 será igual a 1 ou x0 será igual a 5. Encontrado tanto os valores da componente x0, né, uma das componentes do centro, ou coordenada do centro, substituo para encontrar então a outra componente do centro, que é o y0, e o raio. Portanto, daí que para x0 igual a 1, eu tenho que y0 será igual ao raio, será igual a 1. E para x0 igual a 5, eu tenho que y0 será igual ao raio, será igual a 5. Ou seja, y0 será igual ao raio, será igual a 1. Ou y0 será igual ao raio, será igual a 5. Então, eu tenho aqui, portanto, duas componentes, não é, para o centro e para o raio, claramente. Não é? Tenho inicialmente o centro 1, não é, com coordenadas 1 e 1.
e tenho as componentes do centro, portanto tenho o centro do C2 com as componentes ou com coordenadas 5 e 5 e o raio será igual a 1 e 5. Então tenho aqui duas circunferências, tenho que compor duas circunferências. Se eu já tenho essas duas componentes do centro e esses dois valores dos raios, então posso substituir nessa fórmula e obter então a seguinte equação reduzida da circunferência. Portanto, as seguintes equações reduzidas da circunferência. Portanto, teremos duas equações reduzidas da circunferência da seguinte forma: x menos 1 tudo isso ao quadrado mais y menos 1 tudo isso ao quadrado será igual a 1, ou x menos 5 tudo isso ao quadrado mais y menos 5 tudo isso ao quadrado será igual a 25. Portanto, essas então são as equações reduzidas da circunferência que passa pelo ponto A com coordenadas 2 e 1 e que toca nos eixos de coordenadas, tá? E em diante nós podemos verificar se tanto realmente essas são as circunferências de acordo com essas condições dadas. Vamos no nosso GeoGebra e vamos inserir esses dados e automaticamente inserirmos essas duas circunferências. E essas duas circunferências devem passar no ponto A e têm que tocar nos eixos de coordenadas, tanto no eixo do x e eixo do y. Então vamos no nosso GeoGebra. Temos então o nosso GeoGebra, como eu já fiz referência nos vídeos anteriores. Vocês podem obter esta aplicação baixando a aplicação, como podem ir no Google e escreverem geogebra.org e obterão esta aplicação online. E aqui vocês podem trabalhar muito facilmente, podem obter gráficos, como vocês podem resolver qualquer exercício. Então vamos aqui na entrada e introduzir os dados. Nós temos o ponto A com coordenadas 2 e 1. Vamos lá dar um Enter. Aqui o GeoGebra não está correto. Vamos ter que retificar isso. Tanto 2 para X e 1 para Y. Depois nós temos a circunferência, né? Circunferência da seguinte forma. As circunferências nesse contexto. A circunferência 1. Portanto, a primeira equação. Temos X menos 1. Tudo isso ao quadrado. Mais y menos 1, também tudo isso ao quadrado, será igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Esta é a primeira circunferência. A segunda circunferência será x menos 5, tudo isso ao quadrado, mais y menos 5, isso ao quadrado será igual a 5 ao quadrado, 25. Portanto, obtivemos duas circunferências. Então, nós temos aqui a primeira circunferência e a segunda circunferência. Porque nós temos aqui duas componentes do centro. Temos o centro 1, 1 e temos o centro 5, 5. Portanto, esta é então a representação gráfica por intermédio do GeoGebra, não é? Do ponto dado e das circunferências obtidas. E agora vamos comprovar se realmente essas duas circunferências, não é, passam no ponto A e tocam nos eixos de coordenadas. Claramente, não é? Podemos observar que a primeira circunferência ela passa no ponto A, com coordenada 2 e 1, e toca nos eixos de coordenadas. Isso que eu já fiz referência aqui. Quando ela toca no eixo OX, significa que essa distância aqui, não é? x0 é igual ao raio. E quando ela toca no eixo OY, de igual modo essa distância, tanto na vertical, também será igual ao raio. Se aumentarmos o zoom, podemos observar esta veracidade. Nós temos aqui essa distância na horizontal igual a 1 e essa distância na vertical é igual a 1, que significa que x0 é igual a y0 e é igual ao raio. Portanto, essa distância aqui é o raio, essa distância é o raio. O mesmo acontece para a circunferência 2, a segunda circunferência. Nós temos aqui 5 e 5, tanto porque ela toca nos eixos de coordenadas. Então foi comprovada a veracidade de que quando uma circunferência passa num ponto e toca nos eixos de coordenadas, isso significa que a componente x0 será igual à componente y0 e será igual ao raio. Portanto, foi então assim a representação gráfica das circunferências no GeoGebra. Obtemos assim as equações das circunferências que passam pelo ponto A e que tocam nos eixos de coordenadas. Portanto, esta foi a resolução do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiveres uma ideia diferente, uma dúvida,
pode escrever nos comentários. Fique ligado a este canal, Juventude e Sua Ciência. Até mais.